Entender sobre os ciclos pode te deixar um passo à frente da manada. O mercado é como o clima, às vezes faz sol, às vezes vem tempestade, como está acontecendo aqui agora na minha cidade. Só que muita gente tenta investir achando que vai ser verão para sempre, e é aí que o dinheiro some. Nesse vídeo eu vou te mostrar como funcionam os ciclos da economia e do mercado, e entender como eles funcionam para a gente sempre estar um passo à frente da manada. Porque sempre como eu digo, o segredo não é prever o futuro, é entender em que fase do ciclo a gente está agora. Fala galera, meu nome é Matheus Marciano e esse é o canal Marciano na Bolsa. E antes de mais nada, quero pedir para você se inscreve aí no canal, deixa um joinha, deixa um comentário que ajuda muito o canal. Então vamos direto pro vídeo. Se você ainda não percebeu, a economia funciona em ciclos. Ela expande, cria um pico, entra em recessão e depois se recupera. Parece aquelas coisas do coração batendo, né? Cada batida é um ciclo. Vai, sobe o pico, cai de novo, daqui a pouco sobe de novo, cai de novo. É sempre assim. O ciclo, a economia sempre funciona assim. Para entender de uma forma mais didática, a expansão é quando o PIB está crescendo, as empresas estão contratando, o crédito está mais fácil, mais acessível. E quando a gente chega no pico, é que a inflação já está alta, a taxa de juros está baixa e a economia está bem aquecida. Né? E aí que a gente entra em recessão, porque daí o PIB começa a cair, a taxa de juros está muito alta, né? A taxa de desemprego começa a subir, e o consumo desacelera, porque a taxa de juros está muito alta, as coisas são muito altas, financiar está muito caro, então a economia começa a desacelerar. Que é basicamente onde estamos agora no Brasil, né? E aí que volta a recuperação, né? A taxa de juros começa a cair, a economia começa assim a subir um pouco, porque daí os investimentos começam a subir, as pessoas começam a movimentar um pouco mais a economia por causa da taxa de juros caindo. Mas isso não acontece só no Brasil, são cíclicas no mundo todo, né? O que muda é o tempo que varia. A gente não tem como prever, agora está caindo, então daqui a pouco vai subir. Não tem como prever. Pode acontecer mais alguma coisa, pode ter uma pandemia, pode acontecer algumas coisas. Mas eu vou dar um exemplo do Brasil, né? Em 2014, a economia estava forte, estava subindo bastante, estava bem acelerada, o desemprego estava na mínima, o PIB estava crescendo. Daí, entre 2015 e 2016, começou a recessão, né? O PIB começou a cair, caiu mais de 7%, se eu não me engano, em 2015 e 2016 somados. Né? A inflação disparou, a taxa de desemprego foi a 2 dígitos, começou aquele risco político por causa do impeachment, os investidores começaram a ficar mais com medo, e aí começou aquela recessão. E aí, entre 2017 e 2019, começou a se recuperar lentamente, aí lá para 2020 começou a cair de novo. O ciclo é assim, vai acontecendo algumas coisas, não é como a gente prevê, né? Mas as coisas acontecem como ciclo. Sempre acontece assim, se você olhar no modo amplo, sempre acontece assim, ele sobe e desce. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. O mais importante é saber que o ciclo, ele não é igual para toda hora, não é igual toda hora, ele sempre modifica, algumas coisas acontecem, pandemia, não é previsão, mas aconteceu exatamente, começou a subir, aí a pandemia começou a cair de novo. É sempre assim que acontece. Agora, aqui que vem um ponto que muita gente não entende. O mercado financeiro não espera a economia melhorar para começar a subir, ele antecipa. Em 2020, por exemplo, o PIB estava despencando, o desemprego estava nas alturas, mas a bolsa já estava numa forte alta. Por isso, quando a economia ainda está mal, o mercado pode estar iniciando um novo ciclo de alta. Enquanto a economia tem ciclos racionais, o mercado tem ciclos emocionais. Na euforia, todo mundo acha que é higiene, e no pânico, todo mundo quer vender tudo. E é justamente o contrário do que deveria ser feito. Né? Segundo a Morningstar, o investidor médio dos Estados Unidos teve um retorno 40% menor do que os próprios fundos que eles investiam. Isso porque eles compravam na alta e vendiam na baixa. Ou seja, o inimigo não é o mercado, é a emoção. Agora que você entendeu os dois ciclos, o econômico e o financeiro, vem a parte prática. Como saber onde nós estamos no ciclo agora? Hoje o Brasil está dando sinais de uma desaceleração, o fim na taxa de juros, no aumento da taxa de juros Selic. Esses dados costumam marcar um novo início de um mercado mais eufórico, mais otimista para os próximos anos. Né? Mas lembra, ciclos não são exatos. O importante é reconhecer o contexto para ajustar a sua estratégia e não lutar contra o mercado. Né? Quem entende ciclos não entra em pânico quando o mercado cai e também não se ilude quando tudo está subindo. Né? O investidor inteligente não tenta prever o próximo movimento, ele entende o ritmo do mercado. Se você quiser que eu traga um vídeo mostrando os dados do Brasil para entender em que momento a gente está no ciclo agora, como a gente pode aproveitar esse momento, deixa no comentário aí. E lembra, o mercado é cíclico, mas o conhecimento sempre te deixa um passo à frente. Então esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Ou se você quiser me seguir lá no Instagram, @Marciano na Bolsa. Eu sempre estou postando stories, caixinha de pergunta, notícias. Então não perde tempo. Tchau!